Olá, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos, irmãos em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Estamos aqui mais uma noite, eu venho trazer aqui para vocês uma palavra amiga. E eu gostaria muito também de me apresentar para esses que estão chegando agora. São pessoas que às vezes passam aqui, mas não se inscrevem no canal, não dá um likezinho, aperta aí na mãozinha para mostrar para o nosso canal que está presente. Mas você não demora nada para fazer isso, tá? Se você sentir no seu coração, você faça isso, porque eu estou fazendo a minha parte, aquilo que Deus botou para mim fazer aqui. Então, eu estou cumprindo, que eu sou obediente. Agora, você também pode ser obediente, se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa generosa, assim como Deus é generoso conosco. Deus é um ser generoso demais com cada um de nós, né? Ele está sempre provindo em nossas vidas. Fora isso, Ele nos dá sabedoria e entendimento para todas as coisas, não é mesmo? Então, nós devemos reconhecer a sabedoria de Deus nas nossas vidas, porque se não for Ele, o que seria de nós, não é mesmo? Tudo fica muito triste, muito vazio sem a presença do Criador nas nossas vidas, não é mesmo? Então, eu gostaria muito que você novo que está chegando, se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Pronto, já vai estar escrito e escrita, tá bom? Não demora nada fazer isso. Depois você vai ver uma mãozinha assim. Essa mãozinha, eu digo que é a mãozinha do Papo Firme, que eu venho trazer aqui para vocês uma palavra amiga. Então, você clica nessa mãozinha, dá um apertozinho nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui. Com isso, já no final, quando eu já estiver terminado, que você estiver me acompanhando direitinho, você vai compartilhar com alguém, tá? Se você sentir no seu coração, compartilhe, porque Deus vai se agradar muito de você, pelo fato de saber que você está buscando alguém para ter entendimento na palavra dele, que você é realmente uma pessoa generosa, uma pessoa sábia, uma pessoa que traz do bom perfume dele para o conhecimento da palavra e de todas as outras coisas que acontecem nas nossas vidas, não é mesmo? Que nós, a cada dia, a gente vai aprendendo uma coisa. Todos os dias tem uma coisa diferente e a gente vai se moldando e aprendendo, né? O que acontece no nosso dia a dia. Então, eu vou dar início aqui ao livro de Eclesiastes, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 2, que fala sobre os prazeres e as riquezas que não dão a felicidade. Preste atenção, então, que eu vou dar início no versículo 1, que diz assim. É bastante coisa, se der tempo, eu leio até tudo. Se não, depois você continue lendo, para que você venha ter clareza do que o salmista está querendo passar aqui para a gente, tá bom? Então, diz assim, ó, no versículo 1. Disse eu no meu coração, ora, vem. Eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular um vinho à minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Vamos lá no versículo 4, que diz assim. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis, e das províncias provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas de toda a espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria.
sabe que Deus havia dado sabedoria a essa pessoa que está se dirigindo aqui, que é Salomão. Aqui é Salomão falando, tá bom? E tudo quanto e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda nas trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse ao meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Você está entendendo? Ele está falando da pessoa sábia e a pessoa que é um pouco ignorante, não quer saber de conhecer mais as coisas. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa assim. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade e grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração em que ele ainda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor que o homem que come do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze de bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus, pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Também o homem que é bom diante dele dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então vamos entender aqui. Eu vou ler só um pedacinho aqui da explicação que está aqui na Bíblia, para não ser muito demorado por causa do tempo, tá bom? Então está dizendo aqui no versículo 1 que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, não. Está aqui no Ai, gente, desculpa, eu estou aflita aqui. Aqui, lembrei. Está dizendo aqui no capítulo 2, versículo 1, que goza o prazer. Então, Salomão buscou conhecer os grandes prazeres da vida, né? Todas as coisas. Por isso, ele considerou todas as suas conquistas como vaidade. Contudo, a alegria que o Todo-Poderoso tem para nos proporcionar é permanente e vai além do que as boas sensações advindas do entretenimento.
do sucesso e das realizações profissionais e amorosas que tem a oferecer. Bom, eu vou falar, para não demorar muito, eu vou falar aqui do resumo do que eu entendi, como eu faço sempre. Então, está falando sobre os prazeres e as riquezas que não dão a felicidade, né? O salmista aqui, no caso, o salmista Salomão, ele está passando para nós que ele buscou em todos os sentidos e satisfações da vida, né, várias coisas. Ele buscou satisfação no trabalho, ele buscou satisfação em adquirir coisas, no amontoar de tesouros, né, nesse caso aqui de dinheiro, né, ele até providenciou cantores e cantoras, ele tinha como pagar pessoas para ir, fazer aquelas festas, né, pessoas ir para cantar para ele, tudo o que ele desejava ele conseguia, pela sabedoria que Deus havia dado a ele. Lembra que ele pediu a Deus que desse sabedoria a ele? Então Deus deu sabedoria a ele e ele foi adquirindo muitas e muitas coisas. Ele foi um homem riquíssimo. Mas um certo dia, um certo momento lá, ele começou a pensar e aí ele disse consigo mesmo: por que tanta coisa e para que se guarda tanta coisa? Por que se satisfazer com tanta coisa? Né? Ele pensou com ele: se eu vou ficar velho e daqui mais um tempo, na minha velhice, eu vier a partir, né? Na velhice, quando chegar a minha velhice, no caso ele pensou, na hora certa lá, ele não carregaria nada do que ele tinha, nada do que ele tinha adquirido, você entende? Então, ele estava se sentindo aflito, ele estava sentindo, o coração dele estava aflito, porque quando ele viesse a dormir definitivamente, ou seja, quando ele morresse, né? Definitivamente, quando ele morresse, dormir definitivamente, só ficaria as lembranças para os que ficaram, as pessoas, igual acontece nos nossos dias, né? Às vezes nós temos uma pessoa tão querida que nós amamos tanto e aí nós perdemos aquela pessoa por algum motivo, né? Ou doença ou qualquer outra coisa. E aí a gente perde aquela pessoa tão querida e a gente sofre, se entristece, fica triste, né? E aí a gente vai ficando só com as lembranças, né? Todo dia a gente vai lembrando daquela pessoa, vai conversando sempre com alguém, fazendo alguns comentários com pessoas mesmo da família, né? E a gente, poxa, eu lembro de fulano fazia isso e aquilo, era tão bom, ou sei lá, algum tipo de conversa, você entende? Então ficam só as lembranças. Só que mesmo ficando as lembranças, o tempo vai passando, né? O tempo vai passando e aí os dias futuros vão se tornando em esquecimento, né? A pessoa já não vai estar com tanto sentimento. Tem o sentimento, vai sempre lembrar daquela pessoa, mas não é aquela angústia, sabe? Você consegue entender o que eu tô falando? Quando a gente perde alguém, eu creio que alguns de vocês, eu não sei, espero que não, eu já perdi tantas pessoas na minha família, tantas pessoas, já passei tantas coisas, tantos sofrimentos, que assim, a gente vai, né, tem sempre lembranças, mas a gente não esquece totalmente. Vem um esquecimento para o futuro, né? Porque a gente precisa prosseguir com a vida, não ficar martelando naquilo, não ficar botando só aquilo no nosso coração, porque senão a gente entra em depressão, não é mesmo? Então, ele pensou consigo, o que seria nos dias futuros total esquecimento? Ele pensou e disse: eu odeio essa vida. Porque eu trabalhei tanto, adquiri tantos bens, montuei tanta coisa. Isso foi pura vaidade para mim, tudo isso aqui que eu tenho. Que pena, meu Deus, ele pensou com ele isso, você entende? Então, isso significa que ele sabiamente, ele discerniu o que era luz e o que era trevas. Ele discerniu o que era bom e o que era ruim. Ele discerniu entre o que era certo e o que era bom. Ele discerniu em ser uma pessoa generosa e uma pessoa que só guardava ódio no coração. Uma pessoa que não tinha amor algum. Então ele considerou
todas as bênçãos de Deus, tudo que Deus tinha dado para ele, de todas as maravilhas, de tudo que ele conseguiu, de tudo que ele adquiriu, né? Então, ele considerou os feitos de Deus na vida dele, todos os benefícios. Então ele ficou pensando, o coração assim, ele ficou aflito. Então o que eu quero dizer? Que Deus, ele sempre desejou que por meio da nossa fé, por meio do suor do nosso trabalho, né, por meio da nossa dedicação, do nosso quebrantamento para com Ele, Ele quer que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida de abundância, de coisas boas, né? Por isso, nós lutamos nessa vida por adquirir sempre o melhor, né? Nós lutamos sempre para adquirir o melhor, nós queremos sempre o melhor, a gente quer ter conforto, a gente quer comer bem, a gente quer se vestir bem, a gente quer andar cheirosinho, limpinho, cabelos feitos, unhas feitas, né? Eu sou extremamente vaidosa, mas tudo isso, como diz aqui, a palavra, como ele está demonstrando aqui, que tudo isso é vaidade. Nós não vamos carregar nada disso para quando a gente dormir definitivamente, nós não vamos carregar nada disso. Mas ele pensou consigo, poxa, eu não vou carregar nada disso. Mas se Deus me deu a sabedoria e o entendimento, é para mim desfrutar do melhor que tem nessa terra. Você entendeu? Então, nós devemos desfrutar, buscar no nosso coração a ter o melhor realmente dessa terra, a comer bem, a se vestir bem, a passear e tudo mais que a vida pode nos proporcionar dentro do contexto da palavra de Deus, dentro daquilo que é certo. Não se desviar para a direita nem para a esquerda, mas seguir em linha reta, ter um coração sábio, ser generoso, como Deus é generoso nas nossas vidas. Ele é até hoje generoso, ele faz muitas coisas boas para a gente. Então, ele trouxe aqui nesse capítulo, ele vem dizendo que todos os prazeres e as riquezas podem trazer momentos de felicidade, mas não são eternos. A eternidade é só lá com o Pai, a felicidade é com Deus. Então, ele passou a contemplar mais a sabedoria, né, a sabedoria do que a estultícia, né, a ser tolo. Ele começou a entender melhor a vida. E aí falou assim, poxa, por que eu vou carregar? Para que tanta coisa? Não é mesmo? Para que tanta coisa? Então a pessoa tem que ser generosa. Se ela tiver sobrando, ver que está ali acumulando, o que custa ajudar alguém que precisa? Não é mesmo? Vamos ser generosos como Deus é conosco, tá certo? Então amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 3, que fala que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, tá certo? Amanhã eu venho falando sobre isso, que Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam de orar, de agradecer a Deus por esse dia, né? Eu sempre entro aqui, é difícil eu entrar fazendo uma oração, porque eu já oro antes com o meu bispo. Eu oro com ele todos os dias, 6 horas da tarde, né, às 18 horas no caso. E também, eu faço 3 orações rotineiras, né, independente de eu ir na igreja. Você entende? Mesmo que eu tenha orado, por exemplo, se for no domingo, eu vou à igreja assim mesmo, ouvir a palavra do outro bispo. Dos pastores, você entende? Então você tem que estar sempre na presença do Pai para que Ele possa te dar sabedoria, te dar satisfação em vida, para que Ele possa te ajudar naquilo que você mais precisar. E não importa o que você esteja passando, não murmure, não reclame, não se queixe, porque Deus fica triste, Ele fica chateado com isso. E há um atraso de vida, você entende? O meu bispo hoje estava explicando sobre isso, ele sempre falou sobre isso, que a gente não murmurasse, tá certo? Porque as pessoas que murmuram, há um atraso de vida, as coisas não andam, ficam paradas ali. Então não murmure, agradeça, busque estar na presença do Pai todos os dias, busque se alegrar, mesmo que você esteja passando qualquer tipo de tribulação, tá bom? Amanhã, então, eu venho com vocês falando do capítulo 3. Que Deus os abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser.
E eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau. Até amanhã.